Imagine só, enquanto os líderes mundiais se preparam para uma nova rodada de negociações, uma pergunta não sai da cabeça de todos. O que realmente está em jogo quando se fala em paz para a Ucrânia? A Estônia já deu o tom, anunciando que está disposta a enviar tropas para o país vizinho, mas apenas se houver garantias sólidas de segurança, como parte de uma missão de paz internacional. Enquanto isso, Letônia e Noruega deixam claro: o que não se conquista no campo de batalha não será alcançado à mesa de conversas. E não é para menos. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reforçou que a Ucrânia precisa entrar em qualquer negociação na posição mais forte possível, pronta para resistir e negociar com vantagem. Mas o que Moscou realmente quer? Putin não perde uma oportunidade de lembrar ao mundo que a guerra na Europa não é um pesadelo distante, mas uma realidade que ele mesmo alimenta. E enquanto isso, Washington observa em silêncio, como se as peças do xadrez geopolítico se movessem por conta própria. A verdade é que ninguém pode se dar ao luxo de baixar a guarda. A Ucrânia merece uma paz duradoura, não um acordo frágil que desmorone ao primeiro sopro de vento. E para isso precisa de apoio concreto, como os 500 milhões de dólares em assistência anunciados hoje, divididos em 2 pacotes. Um em parceria com Alemanha e Polônia, outro com Alemanha e Holanda. Porque no fim das contas a força à mesa de negociações vem da capacidade de resistir no fronte. Enquanto isso, a Europa dá um passo histórico. Depois de anos de dependência, o continente finalmente vira a página do gás russo. O que muitos consideravam impossível se tornou realidade. Em apenas um ano, a importação de gás caiu de 45% para 13%. O carvão foi zerado e o petróleo despencou de 26% para apenas 2%. É o amanhecer de uma nova era, onde a Europa não só quebra as correntes da dependência energética, mas também mostra ao mundo que a união faz a força. E não foi fácil. Foram anos de trabalho árduo, de decisões difíceis e de uma determinação inabalável. Agora, o continente respira aliviado, mas sabe que o caminho ainda exige vigilância. Mas nem tudo são flores. A Bélgica, por exemplo, ainda resiste em liberar os ativos russos congelados para financiar a reconstrução da Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Adjah Labib, deixou claro: o plano da Comissão Europeia não resolve as preocupações legais e financeiras do país. Para Bruxelas, usar esses recursos sem garantias sólidas é um risco que não está disposta a correr. Afinal, quem arca com as consequências se algo der errado? A Bélgica não quer ser deixada sozinha na linha de frente, sem apoio dos aliados. E não é uma exigência exagerada. É uma questão de prudência, de não aceitar soluções improvisadas que possam gerar crises ainda maiores. A Alemanha, por sua vez, insiste que é possível encontrar um meio-termo. O governo de Olaf Scholz trabalha para que a União Europeia chegue a um consenso, garantindo que os ativos russos sejam usados de forma legal e segura. A Comissão Europeia já apresentou propostas, e a esperança é que, com diálogo e responsabilidade compartilhada, todos os países membros cheguem a um acordo. Afinal, a solidariedade não pode ser uma via de mão única. Se a Europa quer ajudar a Ucrânia, precisa estar unida, e isso significa assumir os riscos juntos, não empurrá-los para os outros. Enquanto isso, nos bastidores, a diplomacia segue a todo vapor. Uma reunião entre o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e representantes americanos, incluindo o ex-assessor de Trump, Jared Kushner, foi cancelada de última hora. Zelensky voltou a Kiev, enquanto a delegação dos Estados Unidos seguiu direto para Washington após uma escala em Moscou. Fontes revelam que as conversas entre Kushner e o negociador americano Kurt Volker duraram cerca de 5 horas, mas Putin, como de costume, chegou com mais de 2 horas de atraso. No centro das discussões, um plano de 28 pontos para encerrar a guerra, já acordado em linhas gerais. O mundo muda a cada segundo, e acompanhar essas transformações é essencial. Porque, no fim das contas, as decisões tomadas hoje definirão o amanhã de todos nós. E você está preparado para fazer parte dessa história? Na Flórida, os bastidores das negociações revelam um cenário complexo. Segundo Yuri Ushakov, assessor de Putin, um acordo definitivo ainda não foi alcançado. As posições permanecem distantes, e o que poderia ter sido um encontro decisivo entre ucranianos e americanos sequer aconteceu, a pedido do próprio Elon Musk. Agora, o diálogo segue em silêncio nos bastidores, em nível de especialistas. Como resumiu o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, partimos do princípio de que o melhor é o que já foi discutido em sigilo. Não estamos aqui para divulgar cada detalhe, mas percebemos que os americanos compartilham dessa abordagem.
O trabalho agora é técnico de especialistas, e só depois disso é que os líderes poderão se reunir para fechar um acordo. Eis a realidade nua e crua: a guerra não se resolve com bravatas ou posições inflexíveis. Cada dia que passa custa vidas, recursos e um futuro que se esvai. Os números são impiedosos: 7.000 soldados russos mortos por semana, um ritmo de perdas que supera o de conflitos inteiros. Do outro lado, a Ucrânia sangra, resistindo com uma coragem que o mundo admira, mas a um preço insustentável. E pelo que? Por um pedaço de terra de 35 quilômetros quadrados em Donetsk, uma fração ínfima dos 20% do território ainda em disputa. Uma guerra de desgaste onde ninguém vence, apenas se destrói. A pergunta que não quer calar é: até quando? Até que a última esperança de paz se transforme em cinzas. Os Estados Unidos, como única potência capaz de mediar esse impasse, têm uma responsabilidade histórica. Não se trata de tomar partido, mas de enxergar além do óbvio. A Ucrânia merece mais do que sobreviver, merece prosperar. Com as condições certas, em uma década, seu PIB poderia superar o da Rússia. Não é utopia, é uma possibilidade real, desde que a guerra acabe agora, com garantias concretas de segurança, soberania e reconstrução. Uma Ucrânia forte, próspera e independente é a melhor resposta ao expansionismo russo. É a única forma de garantir que esse pesadelo não se repita. Mas como chegar lá? Não com mais armas, não com promessas vazias de apoio enquanto for necessário, isso é uma ilusão perigosa. A realidade é que nenhum país, nem mesmo os Estados Unidos, pode sustentar um conflito infinito. E a Rússia, apesar de sua retórica, também não tem fôlego para anos de guerra. Putin já admitiu: pode demorar mais, custar mais, mas alcançaremos nossos objetivos. Uma declaração que soa como um blefe desesperado, considerando que em meses, a Ucrânia recuperou territórios que a Rússia levou semanas para conquistar. A resistência ucraniana provou que a vitória militar russa é uma miragem. O momento é agora. Não há mais espaço para hesitações. Os Estados Unidos têm uma janela única, são os únicos capazes de falar com ambos os lados, de pressionar por concessões reais, de transformar o impossível em possível. E é exatamente isso que estão fazendo. 10 meses de negociações discretas, de avanços e recuos, de propostas que buscam o equilíbrio entre o que a Ucrânia pode aceitar e o que a Rússia está disposta a ceder. Não é uma tarefa fácil. Há quem critique, dizendo que dialogar com Moscou é recompensar o agressor. Mas como encerrar uma guerra sem falar com quem a iniciou? Como proteger a Ucrânia sem entender os limites do outro lado? O presidente Zelensky, com sua habitual prudência, reconheceu os esforços americanos. Os Estados Unidos demonstram um interesse real em encontrar uma solução, disse ele, sinalizando que há esperança. E há. Porque no fim das contas a alternativa é continuar assistindo a um banho de sangue sem sentido, onde o único vencedor é o caos. A história não perdoa quem deixa passar oportunidades de paz, e essa, sem dúvida, é uma delas. A pergunta que resta é: até quando o mundo vai esperar para agir? Até que não sobre mais nada a ser salvo. A resposta está nas mãos de poucos, e o tempo está se esgotando. A diplomacia ainda pode funcionar. E não se trata de ingenuidade, mas de reconhecer que mesmo nos momentos mais sombrios, as portas para o diálogo nunca se fecham por completo. O que vemos hoje não é apenas a obstinação de um lado, mas a falência de uma estratégia que já se provou insustentável. As metas iniciais dessa guerra, aquelas que deveriam justificar o sofrimento de milhões, ruíram diante da realidade. Não houve vitória esmagadora, não houve rendição, não houve a submissão que se prometia. O que sobrou foi um líder encurralado, buscando desesperadamente novas desculpas para prolongar um conflito que já custou mais do que qualquer um poderia imaginar. Mas a história não se escreve apenas com armas. Ela também se constrói com pressão, com alianças e com a coragem de quem ousa acreditar que a paz não é um sonho distante, mas uma possibilidade concreta. Os Estados Unidos, com seu peso geopolítico, têm um papel decisivo nesse tabuleiro. E ao sinalizarem disposição para mediar, enviaram uma mensagem clara: a diplomacia não está morta. Ela pode ser lenta, dolorosa, cheia de idas e vindas, mas é o único caminho que não termina em mais destruição. O que nos resta então é agir, não com a esperança passiva, mas com a determinação de quem sabe que cada dia de guerra é um dia a mais de vidas perdidas, de famílias despedaçadas, de um futuro adiado. Não se trata apenas de esperar que as partes se entendam. Trata-se de criar as condições para que esse entendimento seja inevitável. E isso exige mais do que palavras. Exige pressão, exige unidade, exige que o mundo deixe de ser espectador e passe a ser protagonista.
Quanto ao resto, os jantares imaginários, as conversas à mesa, os detalhes que humanizam até mesmo os líderes mais distantes, são apenas lembretes de que, por trás das decisões que mudam o curso da história, há pessoas. Com seus egos, suas vaidades, suas preferências por molhos de salada. Mas também com a capacidade de escolher, em um único momento, entre perpetuar o caos ou abrir caminho para algo melhor. A pergunta não é se eles conseguirão. É se nós, juntos, faremos com que eles não tenham outra opção.